gente, eu sou a Tabata, bem-vindo ao Somos Livros, Somos Livres, e hoje eu vim aqui conversar com você sobre o incrível Escuridão Total Sem Estrelas, do Stephen King. Gente, esse livro, ele tirou o meu fôlego e tá na minha listinha dos livros mais maravilhosos do Stephen King. Eu tinha mostrado em algum vídeo pra vocês que eu tinha começado a ler ele na praia sábado, eu acho. Eu terminei segunda ou terça. Foi muito rápido porque é uma leitura super boa, é uma leitura super gostosa e, nossa, tem muitas coisas pra falar nesse livro, então provavelmente o vídeo vai ficar gigante. Bom, mas antes de iniciar, esse livro aqui, gente, ele contém 4 contos, tá? Mas antes de iniciar, eu quero falar uma curiosidade ou uma informação, na verdade, sobre a teoria, porque, na verdade, se a gente for parar para pensar na teoria do conto, essas 4 narrativas aqui, elas não se enquadram no gênero conto. Elas não contêm os aspectos principais de um conto. Na verdade, elas se aproximam mais de uma novela do que de um conto. Mas isso não influencia em nada a narrativa, né? Porque independente de ser conto, novela, romance, enfim, a narrativa vai ser rica, como ela tem que ser. Mas eu só quis trazer essa curiosidade para quem não tem essa informação da teoria do conto. Bom, então aqui nós vamos ter 4 contos e o primeiro conto é 1922. Esse conto é interessante porque ele inicia em média res. Para quem não sabe o que é isso, ele inicia do fim para o início, tá? Aqui nós temos um narrador personagem e ele vai nos narrando desde o início tudo o que aconteceu com ele. Na verdade, ele começa fazendo uma confissão. Ele inicia o conto, é a primeira frase dizendo: vim aqui fazer uma confissão, a quem possa interessar. Eu matei a minha mulher. Isso não é spoiler, porque é a primeira frase, tá, gente, do conto. E aí a história vai se passar assim. Nós temos uma família que mora numa fazenda, eles moram no interior. E é o pai, a mãe e um filho, acho que de 12 ou 14 anos. E essa mulher, ela herda algumas terras do pai dela. E ela quer vender essas terras porque ela quer se mudar para a cidade. Só que o marido dela não quer se mudar. Então ele tenta convencer ela a não vender. Só que ela já tá tudo quase que acertado com o advogado. Ela vai vender para uma empresa que vai instalar um frigorífico ou um matadouro ali nas terras. E o marido dela não aceita isso. Então ele começa a persuadir o filho dele para ele matar a mãe, junto com o pai. E sim, ele consegue, porque ele inicia o conto falando que matou a mulher dele. E aí é uma morte, super macabra, gente, e super psicopata, sabe? Então, bom, pra quem já tá acostumado com Stephen King, já espera por isso, né? Só que vão começar a acontecer muitas coisas a partir desse assassinato e a história vai, muito além. O que eu gostei foi o final, porque o final foi incrível. Eu costumo falar pra vocês o que uma obra precisa ser para ser maravilhosa, para entrar nos clássicos e tal. E eu acredito que daqui a alguns séculos o Stephen King vai estar no cânone literário e será um clássico. Ele precisa quebrar o teu horizonte de expectativa, né? Eu sempre falo isso. E o Stephen King nesse conto faz. Na verdade, ele sempre faz isso comigo. Mas esse conto, ele fica assim... Porque no final, tu para pra pensar, tu tem que fazer toda uma retrospectiva do conto. Porque a forma como ele brinca com as palavras e brinca com a linguagem, tu fica pensando, tá, mas aquilo era uma metáfora. Tá, e aquilo não existiu. Tá, e aquela outra coisa existiu. E tu começa a te confundir, meu Deus, tô meio perdido. E tu faz toda a retrospectiva do conto. O Stephen King, ele costuma dizer que ele não gosta que os leitores dele reflitam enquanto leem a obra. Ele prefere que os leitores reflitam quando já tiverem terminado o livro, quando já tiverem guardado o livro. E é exatamente isso que acontece, principalmente nesse conto. Tu para refletir sobre todo ele quando tu termina a leitura e quando ele finaliza ali nos últimos parágrafos, que é de uma forma, genial. Bom, e é o conto maior, gente. Eu acho que tem umas 200 páginas esse conto. O segundo conto é O Gigante no Volante. Esse conto é um conto bem bacana e bem polêmico, porque ele vai trazer a questão do estupro. Isso também não é spoiler, tá na orelha do livro. Aqui nós temos a Tess, que é uma escritora, e ela é convidada para fazer uma palestra numa cidade vizinha, na biblioteca municipal de uma cidade vizinha. Aí ela vai lá, faz aquela palestra, e quando ela tá voltando para casa de carro, o pneu dela acaba furando e ela acaba ficando ali na rodovia. E chega um cara pra ajudar ela e ele acaba estuprando ela. E aí, só que ela consegue sobreviver e tal. E a partir dali, ela vai armar todo o plano pra se vingar deste cara, né, que estuprou ela.
O Stephen King, ele faz uma crítica social super forte aqui. E no final do conto, eu achei que ele fechou o conto com uma genialidade incrível, gente, incrível. Porque é óbvio que enquanto tu tá lendo o conto, tu tá nessa narrativa, tu tá nessa temática do estupro. Só que parece que tu tá tipo, e aqui ficção, tu tá no estupro da tese, né, dessa escritora e tal. Só que a forma como ele finaliza, o diálogo final que ela tem com outra pessoa, ele deixa, tipo, uma mensagem para te refletir sobre essa questão do estupro, a violência contra a mulher e essas coisas que, como eu costumo falar aqui para vocês também nos meus vídeos, a gente não pode fechar os olhos. É a realidade, são coisas que acontecem e a gente tem que falar sobre isso. E eu gostei muito desse conto do Stephen King e a forma como ele retratou tudo isso. Então, é um conto que faz a gente refletir bastante sobre essa questão social. Na verdade, os 4 contos, eles fazem, de alguma maneira, eles fazem com que a gente reflita, enfim, sobre as questões sociais e a questão do ser humano ali, sabe? Cada atitude de cada um e tal. Porque o primeiro conto também, esse 1922, que eu falei pra vocês, faz tu parar pra pensar em quanto uma atitude tua pode influenciar na tua vida e na vida de outras pessoas, sabe? No futuro. Então, bom, enfim. O terceiro conto é o meu conto preferido, que é Extensão Justa. Gente, esse conto, você não tem noção. Esse conto, quando eu terminei de ler, eu fiquei com a sensação de que eu tinha lido um conto do Edgar Allan Poe. Eu sempre costumo dizer que o Stephen King é um mestre do terror contemporâneo e que ele se inspira muito no Edgar Allan Poe, porque ele mesmo fala que o Edgar Allan Poe é o mestre dele. Só que, gente, aqui, e ele sempre faz referências com o Edgar Allan Poe, inclusive no 4º conto ele fala uma referência a um conto do Edgar Allan Poe. Só que aqui, gente, eu não sei o que ele fez, mas puxou toda uma atmosfera pesada do Edgar Allan Poe, sabe? E se alguém tivesse me dado esse conto e não dito de quem era, eu poderia dizer que era do Edgar Allan Poe. Eu diria que é do Stephen King por conter ali as ferramentas que ele sempre costuma usar, a linguagem dele para que ele já está acostumado, mas eu igualo ele ao Edgar Allan Poe porque, nossa, foi um conto muito genial. Bom, vou contar um pouquinho pra vocês como é. Aqui nós temos o personagem do Streeter e ele tem câncer, ele é um homem já e ele tem câncer. E, tipo, o diagnóstico diz que ele vai morrer dali a 6 meses. E inicia o conto ele dirigindo numa rodovia, só que ele acaba ficando enjoado e precisa vomitar, porque a doença já tá bem desenvolvida e tal. E aí ele para na estrada pra vomitar, né, pra pegar um up. E ele acaba vendo que tem esses vendedores de beira de estrada, como a gente costuma falar, um comerciante ali, um vendedor. E ele se aproxima dali. Só que na mesa do vendedor não tem nada. E ele se aproxima e brinca. Quando ele se aproxima, o vendedor, que se chama Odab, e depois vocês podem fazer relação aí do nome, e ele ainda brinca, opa, um cliente para mim? Ele fala, não sei bem se eu posso ser um cliente, porque o que tu vende? E daí o Odab fala pra ele assim, eu vendo extensões. Algumas pessoas chamam de poções mágicas, mas eu chamo de extensões. Eu já vendi extensão de cabelo para quem não tinha cabelo, para quem era careca. Eu já vendi extensão de visão para quem era cego. Eu já vendi extensão de altura para quem era baixo. Para ti eu posso vender uma extensão de vida. E aí ele fala, uma extensão de vida? Não, isso é um milagre. Isso é um milagre. Isso é impossível, porque eu vou morrer daqui a 6 meses, eu tenho câncer. E daí o Odab fala, mas milagres acontecem. E ele começa a entrar na brincadeira do homem, mas no primeiro momento ele pensa que o Odab é meio louco e tal, e fugiu de hospício, aí isso, aquilo. E daí ele fala assim, tá, tudo bem, eu topo. E o Odab, mas aí ele começa a meio que brincar com o cara e fala, mas tu vai me dar uma extensão de vida e daqui a alguns anos tu vai vir roubar minha alma? E o Odab ainda brinca, não, a alma dos humanos é tipo, não vale mais a pena porque é tão transparente, inútil. É só tu depositar 15% do teu salário na minha conta todos os anos. E daí ele fala, tá, só que tem mais uma coisinha. Pra eu tirar esse azar, pra eu tirar esse mal da tua vida, eu vou ter que depositar na vida de outra pessoa. E não pode ser uma pessoa anônima, porque essas coisas não funcionam. Tem que ser uma pessoa que tu conhece. E aí ele faz esse pacto com esse vendedor, então, e aí começa a acontecer várias coisas. Tipo, gente,
muitas coisas mesmo. A narrativa desse conto é incrível e a descrição que o Stephen King usa para descrever cada personagem e o psicológico é muito forte. Na verdade, o psicológico desses 4 contos é muito marcante. Esse livro, ele trabalha principalmente com a questão do psicológico, mas desse conto é uma coisa incrível. E sabe aquele ditado de que sempre pode piorar? Sim, sempre pode piorar. Quando tu acha que mais nada pode acontecer, não, sempre pode piorar. E a forma como ele finaliza o conto e tudo que acontece depois que o Streeter faz esse pacto, gente, é genial, é genial. Eu coloquei ali do mesmo nível de Edgar Allan Poe, tipo, demais. Foi meu conto preferido e eu acho que é o conto menor. Bom, e depois nós temos o quarto conto, que é Um Bom Casamento. Esse conto é incrível também, é incrível. Aqui nós temos é incrível, incrível. Aqui nós temos um casal que é casado há 27 anos e aparentemente é um casal perfeito, nunca teve problemas com nada e tal, ok. Só que um dia o homem ele vai viajar e a mulher dele fica em casa, tá? Tudo bem. Aí, num dia ela tem que ir na garagem pegar pilha, porque o controle remoto ficou sem pilha, e ela acaba esbarrando, chutando uma caixa que estava embaixo da bancada. E ali naquela caixa ela encontra objetos sobre o marido dela que ela não conhecia, né? Uma faceta, digamos assim, do marido dela que ela não conhecia. E tipo, é incrível o conto, porque essa parte da vida do marido dela que ela não conhecia é um troço tão absurdo e um troço tão que te tira o chão, que tu pensa, meu Deus, de onde é que Stephen King tira esses troços? Mas a forma como ele finaliza o conto, eu gostei muito. Eu não achei que fosse finalizar daquela forma, mas foi uma forma bem realista e ficou muito legal, porque na verdade a gente não vê a presença do fantástico aqui em nenhum desses contos. No primeiro conto tem até uma parte que tu pensa que ele puxa uma questão do fantástico, mas como fica explicado no fim do conto, não é fantástico, né? Porque segundo a teoria do fantástico, é fantástico quando não tem explicação. Quando tem explicação não é fantástico e acaba tendo explicação, então não é fantástico. Mas assim, gente, os contos eles são muito incríveis, muito incríveis. Eu queria comentar, antes de acabar o vídeo, que tipo, já tá grande mesmo, que a questão social em todos os contos que o Stephen King traz e a questão reflexiva de a gente refletir sobre as nossas atitudes é muito forte, porque ele coloca aqui no pós-fácil, e eu quero destacar algumas coisas do pós-fácil dele para vocês, que na verdade ele criou esses personagens e colocou essas personagens em situações, quase caí, e colocou essas personagens em situações que elas nunca imaginavam que estariam, para realmente ver o que a pessoa é capaz de fazer quando fica, né, nessa situação. O conto que eu mais consegui me identificar, na verdade, quando eu li isso no pós-fácil, eu pensei, tá, vou tentar me identificar com um conto desses. O conto que eu mais consegui me identificar, a personagem que eu mais consegui me identificar, foi a Tess, a escritora, porque por eu ser mulher e por ser vulnerável também, enfim, a gente nunca sabe, né, o que pode acontecer com a gente. E acho que é um conto que toda mulher se identificaria, porque toda mulher é vulnerável e pode, sei lá, ser abusada na esquina. Então eu parei pra pensar, realmente, se isso acontecesse comigo, eu me vingaria como ela? Acho que sim, porque na verdade às vezes a gente julga as outras pessoas, né, e pensa, ai, olha que coisa absurda que essa pessoa fez. A gente pode pensar, as atitudes desses personagens aqui, meu Deus, que troço, né, louco e tal, mas a gente não sabe, porque a gente nunca esteve nessa situação que eles estiveram, e foi isso que o Stephen King quis passar e que ele deixa claro no pós-fácil. E eu quero destacar algumas coisas que ele escreveu no pós-fácil dele, que eu acho que são muito importantes, porque tá aqui, é para ser compartilhado. Eu grifei algumas coisas no meu pós-fácil e eu vou ler para vocês os parágrafos que eu achei mais pertinentes. O primeiro diz assim: não tenho muita paciência com escritores que não levam o trabalho a sério, e nenhuma com aqueles que veem a arte da narrativa de ficção como algo desgastado. Não, ela não está desgastada e não é um jogo literário. É uma das formas vitais pelas quais tentamos compreender a nossa vida e o mundo muitas vezes horrível que vemos à nossa volta. É a maneira como respondemos a pergunta: como uma coisa dessas pode acontecer? As histórias sugerem que às vezes, nem sempre, mas às vezes, há um motivo. Então foi essa questão que eu acabei de comentar com vocês. Às vezes a gente julga os outros
E, gente, a gente não pode julgar, porque a literatura, ela retrata a sociedade, e ela retrata, na verdade, os problemas interiores do ser humano. E, bom, sempre tem um motivo, assim, que às vezes a gente pode desconhecer. Então, eu gostei muito disso, e dessa crítica também que ele faz para essas pessoas que acham que a literatura tá desgastada ou é um jogo literário. E não, gente, tipo, vai muito além disso. O Stephen King é um escritor renomado porque ele, tipo, eu falo, ele vai entrar para os clássicos porque dos contemporâneos, na minha opinião, ele é o único escritor que merece entrar. Ele e a J.K. Rowling. Eu não vejo mais nenhum personagem, eu não vejo mais nenhum escritor que tenha capacidade para entrar no cânone literário no futuro. Tem outra trecho aqui que eu quero ler para vocês, rapidinho, que diz assim: não tenho nenhuma rixa com a ficção literária que fala sobre pessoas incomuns em situações comuns, mas como leitor e escritor, sou muito mais interessado em pessoas comuns em situações incomuns. Isso eu achei assim, ó, genial, e na verdade meio que implicitamente ele fez uma crítica a essa literatura contemporânea, que escreve por modinha, que escreve para vender, que escreve para sei lá o quê, mas que não tem um valor, sabe? Um valor estético, um valor literário. Eu não tô criticando nenhum escritor aqui, nem essas modinhas que o pessoal costuma ler, mas eu acho que o Stephen King tá certo, gente. A gente tem que colocar pessoas comuns em situações incomuns. A literatura é isso também, porque na verdade, incomuns até que ponto? Se a gente também pode passar por aquilo. Então eu acho que ele foi muito feliz nessa afirmação dele. E tem uma última afirmação que assim, ó, eu nem vou precisar falar mais nada depois que eu ler essa afirmação dele aqui, depois que eu ler esse comentário dele que diz assim: por escritores que mentem intencionalmente, por aqueles que substituem um comportamento humano inacreditável pelo modo como as pessoas parecem agir de verdade, só sinto desprezo. Escrever mal é mais do que uma questão de sintaxe de merda e falta de observação. O ato de escrever mal, em geral, surge de uma recusa teimosa em contar histórias sobre o que as pessoas na verdade fazem. Em encarar o fato, vamos dizer assim, de que assassinos às vezes ajudam velhinhas a atravessar a rua. Preciso dizer mais alguma coisa? Não. Stephen King entende de literatura, e não que eu esteja avacalhando qualquer gênero literário ou qualquer obra literária contemporânea, ou seja, de modinha, enfim, mas acho que assim, gente, né? Um livro bom é aquele que te faz refletir, né? Esse livro ele me fez refletir, tipo, na verdade eu tô com uma ressaca literária, né? Porque eu tô relendo aí o Drácula, mas olha, para eu me desapegar desse livro vai ser um pouco difícil, porque é um livro muito bom. E a última coisa que ele fala pra finalizar o pós-fácil dele é assim: tudo bem, acho que já ficamos aqui embaixo na escuridão por muito tempo. Há todo um outro mundo lá em cima. Pegue minha mão, fiel leitor, e ficarei feliz em levá-lo de volta à luz do sol. Estou feliz em ir para lá, porque acredito que a maioria das pessoas é essencialmente boa. Sei que eu sou. É quanto a você que eu não tenho tanta certeza. Então ele finaliza dessa forma. E, gente, os 4 contos são incríveis. Eu acho que eu não preciso falar mais nada aqui pra vocês. Espero que eu tenha conseguido passar a forma incrível que o Stephen King criou essas histórias, construiu esses personagens e essas situações. É uma obra super realista, retrata muito a nossa sociedade. E acho que a gente precisa de obras, a gente precisa de mais obras assim, gente, contemporâneas. Porque a gente tem obras assim nos nossos clássicos da literatura, mas nos nossos livros contemporâneos a gente não tem obras assim, infelizmente. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham se empolgado a ler o livro, ele realmente é muito bom. Eu gostaria até de pontuar mais coisas, mas aí o vídeo vai ficar tipo mais de meia hora e aí pode se tornar cansativo. Mas enfim, gente, leiam essa obra do Stephen King, ela só não se tornou a minha preferida porque eu sou muito apaixonada pelo Iluminado, mas essa obra é tipo demais. Era isso, gente. Não se esqueçam de curtir aí, comentem aí embaixo o que vocês acharam e se vocês já leram algum desses contos e se já leram a obra, qual é o conto preferido de vocês. Quem é novo se inscreve no canal, ajuda a divulgar o vídeo. Era isso, beijocas e até o próximo vídeo.